mansinha e te falar feia. Tá confortável com isso? Você não acha que você, de alguma forma, sofreu um tipo de violência? Conseguiram entender? Se eu chegar pra minha irmã e falar chata é abuso? Não, porque a gente é irmã. Mentira. Não existe discriminante putativa para isso. Então, o que é um abuso? Um abuso é algo que gera medo, insegurança, culpa e desconforto. Sim, sabe aquele desconforto? Você é feia. Opa, calma lá. Obviamente existem níveis e níveis de abuso, né? E a gente vai depois ir em cada um deles. Mas o abuso, ele tira as suas resistências psicológicas, como a Lê falou. É aquele desconforto, é aquele medo, é aquela sensação de culpa constante, é aquela violação da sua dignidade como pessoa. E aqui especificamente é a violação da sua dignidade como mulher. Então, sabendo o que é um abuso, a gente precisa saber que as consequências dele, a Lê já falou sobre isso, eu quero falar muito rápido sobre isso, é uma dependência emocional. Às vezes você é tão abusado psicologicamente que as suas ideias e os seus ideais de vida se tornam fragilizados. Você precisa de alguém reforçando aquilo que você pensa. Então você tem dependência emocional. Nós mulheres, quando eu falei para vocês que Karina de 17 anos foi num encontro de mulheres e a mulher sabe onde fica a sua casa, e a mulher gritava, sabe, bem Camila Barros, com 10 pulmões, a mulher sabe onde fica a sua casa. E eu via uma mulher vítima de um relacionamento, ela apanhou um relacionamento abusivo extremamente mal. Por quê? Porque o abuso, ele causa dependência emocional, ele causa na mulher, nós somos impetradas a ser a responsável pela manutenção da nossa família. Por quê? Porque de fato a mulher sábia edifica a sua casa, mas o que significa ser uma mulher sábia? Significa que nós coordenamos a harmonia da casa, desde que o homem também desempenhe o papel dele. Gente, eu percebo isso na minha casa. Se eu estou de mau humor ou se eu dei uma patada no meu marido, o dia não fica legal. Meu marido é assim, ele não percebe, mas ele suga se eu estou feliz, ele tá, mesmo que ele esteja bravo. Se eu estou irritada, eu acabo com o dia dele. E isso é a mulher sábia. Nós temos a capacidade emocional de direcionar as emoções, os relacionamentos, os conflitos do dia a dia. E você não é sábia porque você aguenta uma surra quieta, tá? Não é isso. Você é sábia quando você, num relacionamento saudável, você conduz aquele relacionamento. Poxa, amor, nossa, difícil, né? Não, mas vem aqui. Te dou um abraço, vamos comer uma pizza, essa é a sabedoria da mulher, é conduzir o marido em apaziguar situações. Davi fala da mulher rixosa e nossa, quando a Charlotte nasceu, a Pri sabe disso, eu fui muito chata. Aí teve uma hora que eu percebi, eu falei, nossa, eu tô muito chata, muito, né, puerpéria e tal. Eu falei, não, calma lá, deixa eu parar de reclamar de tudo. Assim, gente, as pessoas não podiam espirrar com a Charlotte dormindo, que eu fazia cara feia e dava bronca, assim, meu nível. Aí eu falei, não, calma lá. Foi o start, a mulher sábia, calma lá. Eu tô conduzindo minha casa numa tensão emocional. Então quando eu relaxei, eu respirei, demorou, a Efigênia sabe disso também. Demorou. Eu comecei a perceber que eu conduzia a minha casa, meu marido, todo mundo que estava do meu lado, numa situação muito mais harmônica. Então a mulher sábia é a harmonia da casa, é a harmonia do casal. Nós, mulheres, temos o poder de ditar a harmonia da nossa casa. Vocês sabem disso, mas não é sobre essa palestra. Então, quando a gente fala de abuso, a mulher se sente responsável, mas tão
não responsável pela manutenção da casa e pela atitude do marido. É um marido abusador, a gente não tem culpa se ele é assim, mas nós nos sentimos culpadas. As mulheres colocam essa culpa nelas, esse peso nelas. Vem também de uma dependência econômica. Vem daí de uma culpa por processar ou expor esse agressor. Como eu vou falar para a irmã do coral que o meu marido me deu um tapa? Tadinho, ele estava bravo. Tadinho, ele surtou. Então você vê como para nós mulheres é muito difícil sair de uma situação de violência. Por quê? Porque a situação de violência, como a Alessandra falou, ela vai descaracterizando nós mulheres como mulheres que somos. Verdade. E às vezes a gente não percebe isso. Então o abuso, ele vem também como um ônus do processo. O que significa isso? Não é fácil processar ninguém. Não é fácil você chegar na frente de um juiz e processar uma pessoa. Ainda mais uma pessoa que você escolheu dividir sua vida, que é o pai dos seus filhos. É muito difícil a gente, no contexto de igreja, denunciar um marido abusador. Porque pode acabar com a vida ministerial dele. Mas você tem culpa disso? Ou ele tem culpa disso? Quando a mulher denuncia, não é a mulher que acabou com a vida ministerial do marido. Foi o marido que, ao te bater, acabou com a vida ministerial dele. A gente tem que inverter essas ordens. Mas é muito difícil. E depois a Lê até fala um pouco mais pra gente sobre isso na hora de perguntas e respostas. É muito difícil a gente entender isso como mulheres. E nesse contexto de medo, de expor. E foi, como a Lê falou também, eu só vou dar mais um ponto. Quando a gente resolve denunciar, a violência ela tem um ciclo, que foi o que a Lê falou. O primeiro ciclo, a primeira fase da violência, é a mulher achar que contribuiu para a violência. Ou, ai, minha saia estava apertada, ele ficou com ciúmes, por isso que ele me deu um chacoalhão. Ai, eu não fiz a comidinha que ele gosta, por isso que ele gritou comigo. Poxa vida, o nosso filho correu a igreja inteira, por isso que ele me xingou de má esposa. Então, a primeira fase é a mulher achar que contribuiu para a violência do marido. E você vai deixando passar, né? A segunda fase é as agressões físicas de forma contundente. Ele te bate, ele deteriora seu patrimônio, ele te calunia. E a terceira fase é a fase da lua de mel. Eu chamo de lua de mel. Em direito a gente fala que é a fase da lua de mel. Que você perdoa. Porque normalmente a mulher denuncia o agressor na segunda fase. A primeira fase é achar que é culpada. A segunda fase é de fato ter um problema físico, patrimonial. E a terceira fase é a fase da lua de mel. Normalmente as mulheres que denunciam, ela denuncia o agressor na segunda fase, quando a agressão aconteceu. Mas depois ele aparece pedindo perdão. E no direito a gente já sabe. Por isso que nós chamamos que a ação contra a mulher que veio da Lei Maria da Penha é uma ação incondicionada. Ou seja, a mulher falou e esquece, essa ação vai seguir, independente da mulher reiterar ou não o pedido. Por quê? Porque quando volta a fase da lua de mel, o que acontece? A mulher perdoa, a mulher tira o processo. Porque aí vai para a primeira fase de novo, porque é um ciclo. Vocês entendem que a violência tem um ciclo? Verdade. Ela é cíclica. Volta para a primeira fase. Qual é a primeira fase? Você achar que é culpada. E como sair desse ciclo? É muito complicado. Então, vamos lá. Formas de abuso. Meu Deus, estou correndo aqui, tá? Formas de abuso, âmbito doméstico. Nós temos a violência contra a mulher em âmbito doméstico. E nós temos uma lei que é muito poderosa para cuidar das mulheres em violência em âmbito doméstico, que é a Lei Maria da Penha. Em âmbito público, porque nós mulheres não sofremos violência apenas em âmbito privado. A gente sofre também em âmbito público. Vamos entender um pouquinho isso daí, pode passar.
Entendemos o abuso, entendemos as formas no âmbito doméstico e âmbito público. Em âmbito doméstico, violência, gente, não é só eu te agredir fisicamente. Não é. Violência, a física é essa. É quando você tem um empurrão, um tapa, o olho roxo. Quando você tem aquele chacoalhão. Sou idiota, chacoalha. Quando eu dou um tapa no seu rosto. Talvez a violência física seja a mais fácil dentre delas. Por quê? Porque o teu rosto está lá. O tapa todo mundo viu. Um segundo tipo de violência em âmbito doméstico é a violência psicológica. Essa é difícil, hein, Ané? É aquela, você não presta pra nada. Eu que cuido dessa casa. Você é uma péssima mãe. Você é gorda. Você não me satisfaz sexualmente. Você é feia, você é fedida. Você é chata. Aquela pessoa é legal. Você não presta pra nada. A comida da minha mãe é muito mais gostosa. O problema é que se meu marido falar isso, ele tem razão, né? Então você entende que existe uma questão aí, que pode ser um abuso, que pode ser o dia a dia. Pô, amor, você cozinha mal, amor, cozinha. Mas pode ser uma forma de agressão. Em que tipo? Eu fiz uma comida, a comida da minha mãe é muito melhor. Quando ele tenta te agredir. E não apenas quando ele comenta. Porque se ele comentar, pô, amor, a comida da minha mãe vai fazer o quê? Tipo, tá bom. Não é isso a violência psicológica. É quando ele isso pra te ferir, pra te diminuir, pra te atacar. Pra atacar o que você tem de bom. Então a violência psicológica, ela traz muitas consequências. Por quê? Porque a violência psicológica não é como a violência física que deixa um roxo. Ela é sutil. Ela é silenciosa. Às vezes, o outro ouve, mas ele não falou nada. Mas naquele contexto, ela existe e ela te fere. E a violência psicológica, ela vai tirando os seus pilares de quem você é. Quantas mulheres lindas, maravilhosas, fortes, que se sentem diminuídas, fracas e frágeis, porque ouviram demais que elas não são boas. Outro tipo de violência é a sexual. O que significa isso? Qualquer ato sexual que não tem o seu consentimento é violência sexual. Mas você pode falar, mas ele é meu marido. Mas se você não quiser fazer sexo e ele te obrigar, não é aquela coisa, né? O marido chega com aquela cara, lá vem ele. Não, gente, não é isso a violência sexual. A violência sexual é ele te forçar a um ato que você não queira, num momento que você não queira, numa posição que você não queira, em algo que você não queira. É ele tirar a sua dignidade de escolher o que é melhor para você. É ele só pensar nele. É ele tirar o preservativo sem o teu consentimento. É ele te obrigar a fazer sexo todos os dias quando você não quer. É ele te forçar, te segurar. Ele te obrigar a viver situações degradantes. Isso é uma violência sexual. A gente acha que a violência sexual é só o cara que pega a mulher lá no escurinho, e não é. A violência sexual de um namorado, de um marido, ela existe. E ela é mais presente na sociedade do que a gente pode imaginar. Então entendam, não é aquela carinha de safado do marido, ela vem aí. Não é isso. É a força. É tirar sua dignidade, seu poder de escolha. Violência patrimonial. Esse tipo de violência é muito complicado, porque a maioria das mulheres não sabem que vivem. Sabe quando ele faz dívidas em seu nome? Quando ele subtrai? Quando ele rasga pertences pessoais que você quer? Quando ele joga fora coisas que você gosta? Quando ele, de qualquer maneira, subtrai, retém, destrói total ou parcialmente coisas que são suas, inclusive instrumentos de trabalho. Já teve uma mulher que brigou com o marido
E ela tinha um salãozinho de beleza. E ele destruiu todos os secadores e chapinhas dela. Isso é uma violência patrimonial. Por quê? Porque aqueles secadores e chapinha eram o instrumento de trabalho dela. Então isso é uma violência patrimonial. Quando ele faz dívida em seu nome, me empresta teu cartão de crédito. Quando ele compra um carro só no teu nome, aí ele vaza e você que paga as contas. Então a violência patrimonial, ela se caracteriza desde o pior e maior prejuízo até o menor. Sabe, rasgar aquela sua foto que ele não gosta de uma amiga, de um ex-namorado ou de uma situação de vida, rasgar seus pertences pessoais. Isso também é violência patrimonial. E por último, a violência moral. A violência moral é quando ele te difama, te calunia e te injúria. Ah, minha esposa é uma safada, eu acho que ela tem um amante. Ah, minha esposa é uma sem vergonha, ela dá em cima de um monte de homens. Ah, minha esposa é uma preguiçosa, só fica dentro daquele sofá com aquele bundão dela. Isso é uma violência moral. E a gente não percebe esses tipos de violência. E para a violência contra a mulher, nós temos a Lei Maria da Penha. Aí você me fala, mas Karina, a Lei Maria da Penha, ela protege apenas o homem, a mulher, num relacionamento amoroso? Não, sabe por quê? Porque você pode ser vítima de abuso do seu primo, do seu tio. Então todo tipo de violência dentro do âmbito doméstico com pessoas da família são protegidas pela Lei Maria da Penha. Por quê? Porque a Lei Maria da Penha, ela traz algumas particularidades de proteção ao direito da mulher que são muito importantes. Por exemplo, pedido de medida protetiva com pensão alimentícia. A gente vai falar sobre isso. Correndo aqui, né, gente? Porque eu sabia que eu ia me atrasar. Vamos lá. Violência